Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Eu quero pensar com você nessa noite, nesse texto, e Deus vai falar com as nossas vidas nessa noite. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, vamos ler a partir do versículo de número 13, para a glória de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 13. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém cerca de 12 quilômetros. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga bem forte comigo: Jesus se aproximou. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse: Quais coisas? E eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Algumas mulheres nos disseram que foram ao sepulcro de madrugada e nos surpreenderam, não achando o seu corpo. Elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram também ao sepulcro e acharam da mesma forma como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: Ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas ao seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez com quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu-o e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: Não ardia o nosso coração, enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria ou nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos que estavam com eles, dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
e eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho para Emaús e como reconheceram no partir do pão. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar a Deus nessa noite. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez, agradecer teu nome, porque tu és perfeito, bondoso, e não há outro igual a ti. Nós te agradecemos por essa casa, por esse ambiente, por esse ministério, por tudo que o Senhor fez e está fazendo nessa noite. Mas eu quero crer também que o Senhor fará coisas extraordinárias no nosso meio. Obrigado, Senhor. E te pedimos, não nos deixe sair daqui da mesma forma como entramos, mas fale conosco aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, para que a nossa alma encontre vida e vida em abundância. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Queridos, antes de Jesus morrer e ser crucificado, ele deu um treinamento de mais ou menos 3 anos e meio para os seus discípulos. E diante desses 3 anos e meio, os discípulos que optaram por seguir Jesus receberam a ação da palavra, receberam o ensino da palavra, e para evidenciar que Jesus de fato foi enviado por Deus, os milagres estavam ali para confirmar que Jesus era o Messias prometido. Jesus, ele instruiu os seus discípulos que ele deveria ser morto, condenado, crucificado. João Batista dá o testemunho de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vai batizar Jesus, ele testifica desta forma, e a voz que sai do céu confirma: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus, quando está próximo de Jerusalém para ser crucificado, para ser condenado, Jesus instrui os seus discípulos dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem morra, seja entregue às autoridades, seja crucificado. Mas também existe uma verdade em relação a toda essa promessa, todo esse propósito e a todo esse ensinamento. Porque Cristo Jesus não veio ao mundo apenas por vir, mas Ele veio para remir o nosso pecado, para justificar a minha e a sua vida. Ele veio para nos trazer perdão, e nós que éramos inimigos de Deus, através do sacrifício de Jesus, tivemos paz com Deus, e fomos transformados de criaturas para filhos da graça. E Jesus então, ele ensina para os discípulos que isso era necessário acontecer, e que essas coisas aconteceriam, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, para a glória de Deus e para a confirmação de tudo aquilo que Deus planejou para resgatar a minha, a sua vida e a vida dos discípulos. E por isso Jesus, em João capítulo 14, ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar, voltarei e vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. E no verso de número 16 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o vê, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Jesus, Ele prepara o coração dos discípulos, e na oração
do capítulo 17 de João, Jesus vai dizer: eu não peço que tire-os do mundo, mas o que livre cada um deles do mal. E Jesus vai também orar, dizendo: Pai, eu oro por aqueles que ainda crerão no meu nome. E o que me leva a entender que a oração de Jesus teve efeito na minha e na sua vida, é porque você chegou até este lugar, até o dia de hoje, está aqui celebrando ao nome de Jesus, adorando ao nome do Senhor e agradecendo a Jesus pela graça salvadora, pelo sangue remidor e pelo seu nome está escrito no livro dos céus. Mas dois destes discípulos não compreenderam essas verdades, mas tiveram uma outra interpretação de quem seria o Messias. E para esses discípulos, assim como talvez para a maioria deles, eles não esperavam um Messias que o seu fim fosse na cruz, porque você precisa entender que a cruz naquele período era um estado de vergonha destinado aos criminosos mais complicados e mais perigosos, e principalmente para os traidores. A cruz não era para os romanos, e diante disso nós podemos observar que ela era um espetáculo de vergonha. Todo aquele que era pendurado na cruz recebia um rótulo dizendo que esse era maldito, e que aquele que estava pendurado na cruz era digno de horror e de vergonha. E diante dessa situação, os discípulos não queriam receber um Messias que caminhasse para a cruz. Mas como o próprio texto diz, os discípulos acreditavam que Jesus iria remir Israel, iria tirar o domínio de Roma sobre Israel e fazer com que o povo de Israel, com o povo de Jerusalém, fosse um povo vencedor. E Jesus não veio para isso, Jesus veio para mudar o estado de pecado do homem. Jesus morre, mas Jesus também ressuscita. E o que me assusta é que a notícia da ressurreição de Jesus, dado a estes discípulos através do testemunho das mulheres e também do testemunho de outros discípulos, não foi suficiente para aquecer o coração deles, para que eles permanecessem em Jerusalém. Afinal de contas, havia uma promessa da parte de Jesus dizendo: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Todos os outros discípulos estavam escondidos, porque desde a crucificação de Jesus, eles ficaram com medo de serem perseguidos e também serem mortos. E dois deles voltaram para uma aldeia chamada Emaús, desesperançosos, entristecidos, frustrados, porque não queriam que o seu mestre fosse para a cruz, mas queriam que Jesus remisse, restaurasse Israel e Jerusalém. Estes discípulos agora estão caminhando cerca de 11, 12 quilômetros para uma aldeia chamada Emaús. Deixaram o lugar da promessa, deixaram Jerusalém e tomaram a decisão própria de seguir para outro lugar e para outro rumo. Parece até a história de Jonas. Quando Deus manda Jonas ir para um lugar, ele vai para um lugar totalmente oposto. E aqui nós vemos os discípulos de Jesus que receberam a instrução de permanecer em Jerusalém, mas agora viraram as costas para Jerusalém e estão indo em direção a uma aldeia chamada Emaús. Jerusalém é o lugar da promessa, Jerusalém é o lugar do propósito, Jerusalém é o lugar onde o Espírito seria derramado. Mas Emaús significa lugar de águas quentes. E se algo traz à minha memória águas quentes, é lugar de descanso, é lugar de tranquilidade, é lugar de refrigério. E talvez Jesus não quer que você tenha descanso,
Jesus não quer que você tenha refrigério, Jesus não quer que você viva num lugar de águas quentes, mas Jesus quer que você permaneça no lugar aonde Ele determinou para que se cumprisse uma promessa para a sua vida e para a minha vida. E note que Jerusalém é um lugar que está intimamente ligado com guerras, com rebelião, mas mesmo em meio a lugares tenebrosos, se a presença de Jesus está ali, e se a promessa do Senhor está ali, ali é o melhor lugar para se estar. Só que o mais interessante dessa história, quando ela caminha, é que quando os discípulos desistem de Jerusalém e deletam da mente deles toda a palavra e ensinamento de Jesus, quando eles decidem esquecer as palavras do Mestre e sepultar os ensinamentos de Jesus, da mesma sepultura em que Jesus foi enterrado ou sepultado, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que de repente Jesus encontra eles no caminho. Mesmo depois de 3 anos e meio de ensinamento, de instrução e de confirmação através dos milagres, eles decidiram desistir de Jesus. Mas Jesus jamais desiste de quem é dele. Jesus jamais abre mão daquele que é propriedade dele. E talvez você chegou aqui nessa noite rumo a um outro lugar, rumo a um outro propósito, rumo a uma outra geografia distante daquela que Jesus tem para você, porque você foi ferido na sua vida, você foi frustrado na sua caminhada, você perdeu esperança, você perdeu autoestima. Eu quero dizer para você nessa noite, se você abriu mão, se você desistiu, se você abandonou, Ele não desistiu de você, Ele não abriu mão da sua vida, Ele ainda não rejeitou o teu propósito, Ele ainda não enterrou a tua promessa, Ele não desistiu de você. Você pode dar glória a Deus por isso? Não, você pode dar glória a Deus por isso? Ele não desiste de você, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão, Ele não deixa você lançado à própria sorte. E é tão interessante que no meio desse caminho, desse percorrer, Jesus entra em cena para mudar a mentalidade daqueles discípulos, para mudar o caminho daqueles discípulos, para mudar o coração daqueles discípulos. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Diga forte. Ele compreende o seu. Agora vira para a pessoa que está do teu lado e aponte para ela dizendo: Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor. Vira para outra pessoa e diga: Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende o seu. Ele não desiste. Mas você desistiu, você abandonou, você virou as costas, você esqueceu a promessa, você deletou o propósito. Ele não desiste de você. Ele, embora seja perfeito, na sua imperfeição, Ele se revela como um Deus misericordioso, gracioso, bondoso, que não abre mão da sua história e que não deixa você ir embora
sem antes insistir para que você permaneça. Aleluia. Jesus pergunta, sabe o que é interessante aqui? É que Jesus não chega dizendo assim, ó, por que vocês estão tristes? Ah, porque Jesus foi crucificado e nós pensávamos que ele ia remir Israel. Jesus não fala para eles assim, olha, eu sou Jesus, eu estou aqui, olha as mãos, olha os pés, eu ressuscitei de fato, vamos voltar para Jerusalém, é lá o lugar da promessa. Não, a Bíblia em nenhum momento diz que Jesus pegou na mão daqueles discípulos e os levou de volta para Jerusalém, afirmando ser ele o Cristo. Jesus não fez isso. Jesus não mudou o coração daqueles discípulos de imediato. E sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Tem situações que Jesus vai mudar, tem tempestades que Jesus vai acalmar, tem crises que Jesus vai abater, tem desertos que Jesus vai colocar um fim, mas tem situações que Jesus não vai mudar. Tem desertos que Deus não colocará fim. Tem situações que Deus não vai mudar. Porque o propósito de Deus não é mudar a situação, é mudar o seu coração, é mudar a sua mente, é mudar as suas atitudes, é mudar o seu temperamento. E Ele vai usar exatamente essa situação para promover em você um crescimento espiritual, ao ponto de você permanecer igual a Ele. Jesus não vai mudar situações, Ele vai usar elas para mudar você e a sua história. E é isso que Ele faz com os dois discípulos. Ele não muda a ideia dos discípulos, mas Ele começa a mudar o caráter e a falta de fé dos discípulos. E sabe o que Ele usa para fazer isso? A palavra. Queridos, cantar é bom, adorar a Jesus é muito bom, fundamental. Mas se não tiver palavra, não tem mudança, não tem arrependimento. Porque é a palavra que é a lixa que Deus usa para nos moldar da maneira e da forma como Ele quer. O que Jesus faz é começar a lapidar o coração daqueles discípulos e mudar a mentalidade daqueles discípulos através da palavra. A Bíblia diz que Ele começa falando por Moisés, passando por todos os profetas e explicando em toda a Escritura o que Ele deveria passar, sofrer, para que o Cristo entrasse na sua glória. E o que você precisa entender nessa noite, debaixo da autoridade do Senhor, é que nada vai mudar a sua vida, nada vai mudar a sua situação, a não ser a palavra pregada, vivida por você, em nome de Jesus. O que você precisa entender é que toda situação revela o caráter de Cristo na sua vida, para que você absorva a palavra, viva a palavra e tenha a sua fé edificada no Senhor. Por que vem o deserto? Para você conhecer o Deus da tua provisão. Para que vem a tempestade? Para que você conheça o Deus que traz a paz, que excede todo entendimento. Para que vem a escassez?
para que você entenda que se você amar a lei do Senhor e nela meditar dia e de noite, você será plantado junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas aonde você põe a mão, abençoado é. Por que nós vivemos enfermidades na nossa vida? Para conhecermos o Deus que sara. Porque nós enfrentamos guerra na nossa vida? Para saber que Jeová é a nossa bandeira. E por que nós somos falhos e tendenciosos ao pecado? Para entender que acima de tudo existe um Deus cuja graça é revelada a nós, a sua igreja, e que não importa se você é grande, pequeno, bonito, feio, gordo, magro, não importa se você tem dinheiro ou se não tem, a graça dele é incondicional e te alcança se você estiver no mais profundo abismo ou na mais alta montanha. Ele vai te achar, Ele vai te encontrar. E o céu toma a minha boca nessa noite para dizer que tem pessoas que chegaram a esse lugar querendo apenas olhar e observar um culto, e quando sair para fora, quando terminar o culto, sair imediatamente, para que ninguém veja você, para que ninguém enxergue você, para ninguém contemple você ou pare para conversar com você. Mas deixa eu te dizer, antes de você chegar aqui, Jesus já estava. Antes de você sentar na cadeira, Ele já conhecia a tua história. E saiba de uma coisa: do jeito que você está, não vai ficar, porque Ele vai mudar a tua mentalidade, a tua fé vai ser acrescentada. Essa situação Jesus vai usar para deixar você como um crente maduro, espiritual, cheio da glória e da graça, do jeito que Ele quer. Você pode dizer isso em nome de Jesus? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Por que Deus não muda situações às vezes? Porque é muito melhor mudar você do que mudar uma outra situação. Porque se Jesus mudar uma situação, você vai continuar sendo o crente talvez imaturo e fraco na fé. Por isso que Jesus não tira o deserto. Que isso, pastor? É por isso que Jesus não tira você da tempestade. É por isso que Jesus não tira você da crise. Porque Ele não quer tirar, Ele quer fazer você vencer. Ele não quer tirar você do deserto, Ele quer que você vença o deserto. Ele não quer te tirar da tempestade, Ele quer que você exerça a fé e vença a tempestade. Pastor, eu sou fraco. Digo fraco, eu sou forte. Pastor, eu não tenho capacidade. Deus não me escolheu os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Como a Sabrina abriu aqui nessa noite sobre Jeremias. Eu sou incapaz. Não interessa, Deus tocou na boca de Jeremias e falou: as minhas palavras agora estão na sua boca. E é isso que você precisa entender. Na sua incapacidade, na sua impossibilidade, Deus faz ser o que você não é, porque o poder dele se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. Aleluia. Quando Jesus começa a pregar, o coração daqueles discípulos arde de uma forma descomunal. Que quando Jesus faz com quem ia mais para frente, os discípulos não conseguem deixar Jesus partir. Porque o que tem que arder no seu coração não é a minha palavra. O que tem que arder no seu coração não é o meu conselho, mas o que tem que arder no seu coração é a palavra de Jesus. O que tem que queimar na tua alma é a palavra de Deus.
E quando os discípulos entenderam e desejaram se alimentar mais da palavra, eles disseram para Jesus: vai não, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina, e a gente quer aprender mais, a gente quer estudar mais, a gente quer conhecer mais. Eu não sei se você já teve o prazer de sentar num banco de seminário, talvez da Church College ou de algum outro seminário, que quando o professor começa a explicar o texto bíblico, querido, eu vivi isso na minha vida. Chegava 10h15 da noite, o professor estava no meio da explicação, destrinchando toda a escritura, o sinal batia para a gente ir embora para casa, ninguém levantava da cadeira. Ninguém levantava da cadeira enquanto o professor não falava: gente, até aqui, semana que vem a gente estuda mais, porque prazeroso é estar na presença de Deus, prazeroso é olhar e observar a lei do Senhor. Como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e traz refrigério para a alma. Os testemunhos do Senhor são ricos e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro e são mais doces do que o mel. Se você não tem prazer na palavra de Deus, alguma coisa está errada. Mas se esse aqui é o teu alimento diário, você pode agora entender por que Jesus usa exatamente a palavra para mudar e transformar a tua vida naquilo que Ele quer, que deseja que você viva. Por isso, levante a mão agora e agradeça a Ele. Obrigado pela sua palavra. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu. É o teu desejo? Que Ele faça morada permanente? É o teu desejo que Ele fique para sempre? É o teu desejo que Ele entre na tua casa hoje? É o teu desejo? Se é o teu desejo, faz alguma coisa para Ele. Vai ficar me olhando ou vai adorar Jesus? Jesus entra, porque Jesus não arromba a casa de ninguém. Jesus não entra de intruso na casa de ninguém. Ele atende o convite. Jesus entra. E o que Jesus faz nessa casa? Pergunte para mim, o que Jesus faz nessa casa? Pergunte. Ele senta para comer. Parece que todo lugar que Jesus vai é casamento onde Ele transforma água em vinho, que Ele está comendo. É na casa de Simão o leproso, ele onde está reclinado na mesa. É na ceia onde Ele parte o pão para comer também. Um dia eu ouvi um pastor dizer que crente tem duas alegrias: a primeira é da glória, a segunda é comer. E agora Jesus está dentro da casa, sentado na mesa, para comer. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque na cultura judaica, o dono da casa tinha que servir aos convidados, não era o contrário. Quando você olha para Lucas 10:38, na casa de Marta, todos estavam lá reunidos, e Marta preocupada com muitos afazeres. Por quê? Porque era obrigação dela servir todos da casa, a casa era dela. Então era responsabilidade do anfitrião
Quando você vê em João capítulo 2, Jesus transformando a água em vinho, porque o vinho tinha acabado, era responsabilidade do anfitrião, que todos os dias da festa fossem abundantemente servido vinho, e se faltasse vinho, os convidados que se sentissem lesados podiam acionar a justiça para serem indenizados. Jesus está na mesa, na casa desses discípulos em Emaús, sentado à mesa para comer, mas o detalhe é que não são os discípulos que pegam o pão e entregam para Jesus, mas é Jesus que pega o pão, parte e dá para os discípulos. Até agora os olhos deles estavam escondidos ou impedidos de ver e de conhecer que era Jesus o tempo todo no caminho. E o que isso me leva a crer é que quando nós damos mais importância para os nossos sentimentos, para as nossas feridas, do que para a palavra de Jesus e as promessas do Senhor, nós não conseguimos enxergar a companhia de Jesus. Mas quando Jesus chega nessa casa, quem pega o pão para distribuir ao convidado. Mas aqui existe um mistério muito grande, porque se Jesus pegou o pão e partiu e deu aos discípulos, não eram os discípulos o dono da casa mais, era Jesus. E o que você precisa entender é que os seus olhos espirituais, que a sua mentalidade espiritual, que a maturidade que Deus deseja que você alcance, só vai existir quando Ele se tornar o dono completo, total da sua história. As coisas só vão começar a mudar quando Ele tomar as rédeas da sua casa. A situação só vai ter fim quando ela cumprir o propósito e ensinar que enquanto você estiver no controle da sua vida, indo em direção a Emaús, você vai ser frustrado, desesperançoso, triste, abatido. Mas quando Ele tomar as rédeas e o controle da sua vida, já não é você que tomará as decisões, mas sim Ele que tomará as decisões por você e te ensinará o caminho em que você precisa andar. E quando os olhos desses discípulos foram abertos, eles enxergaram que Emaús não era o lugar que eles deveriam estar, e sim Jerusalém. A Bíblia não diz, mas ela me deixa pensar. Eu quero que você pense comigo para a gente orar em nome de Jesus. Quando eles chamaram Jesus para entrar na casa, era final do dia, 6 horas da tarde provavelmente. Fica, Senhor, porque o dia já declina. Até eles entrarem e prepararem alguma coisa para comer, Jesus falou e falou e falou, provavelmente por pelo menos 1h30 ou 2 horas. Então vamos colocar por alto que aqui era cerca de 8 horas da noite, ou quase 9. Viajar naquele tempo de dia já era complicado, de noite impossível. E o que acontece é que quase 9 horas da noite, os olhos desses discípulos são abertos, porque eles entenderam o que a palavra que Jesus pregou queria dizer a eles. E quando os olhos desses discípulos foram abertos, a Bíblia diz que eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Mas era loucura viajar à noite. Eram 11 quilômetros. Era loucura. E é isso que a fé faz. A fé transcende o natural. A fé te faz vencer o sobrenatural.
A fé faz você alcançar o inatingível. Porque o coração daqueles discípulos estavam tão aquecidos que não importaram-se com o horário e nem com o perigo da viagem naquela época. Eles simplesmente voltaram imediatamente para Jerusalém. E o texto em Atos capítulo 2 diz que a promessa foi cumprida e possivelmente, com toda certeza, esses dois discípulos estavam reunidos também num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu o lugar que eles estavam reunidos, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais repousaram sobre cada um deles. E todos, não apenas alguns, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus não vai impedir você de ir para Emaús. Jesus não vai mudar a situação o qual você decidiu estar. Mas enquanto essa palavra for pregada, sempre haverá a oportunidade de voltar atrás. Enquanto a graça de Jesus estiver neste mundo, jamais Ele desistirá de você. Enquanto a mão do Senhor estiver estendida sobre você, ela sempre te alcançará nos lugares mais difíceis, mais escuros, mais complicados, para te revelar que o caminho que Ele tem é muito maior. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos de Deus mais altos do que os meus pensamentos e que os meus caminhos. E é por esses caminhos que Ele deseja que você passe. É por esses pensamentos que Ele deseja que você viva. E essa situação que possivelmente você vive hoje é justamente o que Jesus vai usar para te ensinar a ser forte, a ter fé. Porque Ele não vai mudar essa situação, mas Ele vai fazer você mudar. Ele não vai mudar o caminho para Emaús, mas Ele vai fazer você entender que não é essa a vontade dEle. Ele não vai te tirar da tua decisão, mas Ele vai te fazer entender que a decisão dEle é muito melhor e maior que a sua. Pastor, mas eu fui ferido pelos meus pais, pelos meus avós, fui ferido pela igreja, fui ferido por pastores, fui ferido por irmãos que disseram algo que não foi verdade ao meu respeito, e por isso eu saí da igreja e estou aqui hoje. Jesus vai mudar você. Jesus vai sarar suas feridas. Jesus vai limpar teu coração. E se porventura você deixou Jerusalém, que é o lugar onde Deus tem para você, aonde o lugar onde Deus tem a promessa, se você virou as costas e disse: eu vou viver a minha vida, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou viver da forma como eu entendo ser melhor para mim, Ele hoje te encontra aqui nesse lugar para te dizer: eu não abro mão de você, eu não deixo você errar, eu não deixo você ir para Emaús. Emaús não é teu lugar, Emaús não é tua morada, Emaús não tem a promessa, Emaús não tem o Espírito. Eu vou te levar e te conduzir para o lugar da promessa. Eu vou te revelar que eu sou o Deus da graça, eu vou te mostrar que eu sou o Deus que sara feridas, e vou mudar você, porque a situação que você está é a escola de Deus para te ensinar a ser dependente dEle, em nome de Jesus. Você crê nisso? Meia dúzia, você crê nisso? Eu quero orar para você. Feche seus olhos. Aleluia.
Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, oh Deus. Eu quero ser igual a ti. Pois contigo vou viver para sempre. Aleluia. Eu sinto a graça de Jesus aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Jesus aqui nesse lugar. Eu sinto o perdão alcançando vidas aqui nessa noite. Eu contemplo a mão do Senhor dizendo: filho, não importa se você foi por um caminho que não era o caminho que eu tinha para você. O que importa é que eu sou o teu Deus. O que importa é que eu te comprei com o meu sangue. O que importa é que o diabo não vai tirar você das minhas mãos. O que importa é que a situação, por mais difícil que seja, eu estou fazendo com que você amadureça, cresça e entenda que fora de mim não existe êxito. Fora de mim não existe sucesso. Fora de mim você é apenas um mar sem ondas. Fora de mim você é um sino que rebate, que não tem sentido. Fora de mim você pode ser qualquer coisa, mas sem sentido. Eu quero limpar seu coração nessa noite. Eu quero te fazer igual a mim. Eu quero que você alcance a plenitude do meu conhecimento. Eu quero te fazer mergulhar na minha vontade. Eu quero sarar suas feridas. E vou usar essas feridas para te mostrar que em mim você está seguro, que em mim você será restaurado, que em mim você vencerá os desertos, crises, aflições. Se você crê nisso, fique em pé comigo nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Espírito de oração, espírito de oração. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou, pois contigo vou viver para sempre. Limpa, diga bem forte. Limpa o meu coração, abre os meus olhos, com o amor que tens por mim. Declara bem forte. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é teu amor.
Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Quero orar por você, coloque a mão no seu coração. Espírito da graça que está nesse lugar nessa noite, eu quero te agradecer, Deus, porque Tu estás no mais alto e sublime trono. Eu quero te louvar pela Tua grandeza, perfeição, retidão, justiça, mas também pela Tua misericórdia, bondade, graça, magnificência. Eu quero te agradecer, porque cada um dos filhos e filhas que estão aqui nessa noite, são pessoas que o Senhor levantou, e trouxe à existência, com propósitos e com um sentido de vida. E talvez durante a caminhada, Senhor, essa pessoa foi ferida, apunhalada pelas costas, vítima de alguma traição, de algum falatório, que denegriu a sua imagem, que feriu os seus sentimentos. O Senhor me mostra aqui nessa noite, moças que tiveram fins de relacionamento, que estão totalmente quebrantadas, desesperançosas, porque acreditaram em algo que Deus não estava. E Deus está dizendo para você: o que eu tenho para você é infinitamente mais daquilo que você acredita ser bom. Talvez essa pessoa foi ferida por algum líder, por algum pastor, por alguma palavra de um amigo, de uma amiga. Deus, não importa qual seja a situação, porque se o Senhor não quiser mudar a situação, eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a nossa vida e a nossa mentalidade. E aonde existe uma ferida que tem causado mal, que está infeccionada, que está trazendo dor, dúvida, incredulidade, Pai, desce o Teu bálsamo agora, desce a Tua graça agora, desce o Teu amor agora, desce o Teu perdão agora. Faça com que o Teu rio de vida encharque o coração dessa pessoa, ao ponto dessa pessoa sair daqui flutuando em alegria. Tira ela agora da região de Emaús, aonde não há promessa, aonde não há propósito, aonde o caminho não é esse. Talvez foi uma decisão pensada de forma errada, uma decisão tomada de forma precipitada. Não importa, Deus, o importante é que o Senhor está com a mão estendida para fazer com que essa pessoa volte ao início, ao lugar da promessa. Traga refrigério nessa noite. Faça essa pessoa ser mais forte espiritualmente. Faça essa pessoa amar mais a Sua palavra. Faça essa pessoa andar nos Teus caminhos e propósitos, porque são eles que conduzem a vida, e vida em abundância. Reconduza, recalcule a rota dessa pessoa nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Então
cante para Deus essa canção. Limpa o meu coração. Bem lindo, bem forte. Diga: limpa o meu coração. Oh, Jesus. Deus está abrindo seus olhos espirituais. Diga para Ele: eu te amo, Jesus. Quero ser igual a Ti. Tudo que sou, pois contigo vou pra sempre. Eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém aqui nesse meio, nesse lugar, que você entende nessa noite que Jesus quer entrar na tua casa, quer tirar você de Emaús, te carregar para Jerusalém, porque até hoje você tem andado como esses dois discípulos, triste, para baixo e com a vida sem sentido. Mas hoje Jesus te encontrou nesse lugar, e Ele quer mudar a sua história, mudar a tua vida, e fazer você andar em novos e perfeitos caminhos. E se você até hoje não tomou essa decisão, e deseja no seu coração entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você levante a sua mão como um sinal que você crê, e eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão bem alto. Tem um ali, vem cá, deixa eu orar por você. Vem aqui. É noite de salvação, você pode dizer amém? Cadê um voluntário para abraçar ele? Tem mais? Vem cá, chega aqui na frente. Cadê uma voluntária para orar com ela aqui nessa noite? Aleluia, Deus está salvando, Deus está salvando. Tem mais alguém para Jesus? Deixa Ele entrar hoje na tua casa. Deixa Ele abrir seus olhos espirituais. Tem mais alguém para Jesus? Eu preciso terminar o culto porque o relógio não é convertido. Tem mais um. Oh glória. Oh glória. Vem cá, vem cá. Lá em cima, ó. Tá descendo para encontrar com Jesus. Oh glória. Oh glória. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus? Amanhã pode ser muito tarde. Vem hoje, vem hoje. Ele te encontrou aqui. Ele te encontrou.